Falando um pouco agora sobre a Jurema Sagrada, né? O Juremar, né? O que é um Juremar? O Juremar é uma vastidão de significado. O Juremar é o local, por exemplo, onde, quando morre um homem ou uma mulher de sabedoria na aldeia, no lugar onde ele é enterrado é plantada uma árvore sagrada, uma árvore medicinal, que pode ser a jurema sagrada ou podem ser outras árvores. O que se acredita, podemos dizer assim, é que, através daquela árvore, ou da conexão com aquela árvore, você pode acessar a sabedoria do ancestral. Então, esse é um dos primeiros assim significados do ancestral, né, do Juremar. O Juremar é um lugar onde você se conecta com a sabedoria daqueles que caminharam sobre a Terra antes de você. Então, na verdade, todo lugar na Terra é um Juremar, porque em todo lugar na Terra a gente tem seres vivos enterrados, e esses ossos, os ancestrais, que são também a origem da palavra amém, né? Amém vem de Amin, que é o que assim seja, na verdade, no matriarcado primitivo do Oriente Médio, era conhecido como com o testemunho dos ossos daqueles que foram enterrados aqui. Então, isso é bonito, assim, é forte, é poderoso, porque vai trazer para a gente essa consciência de que nós estamos de passagem sobre a Terra. Em breve, nós seremos também ossos, e que a nossa energia vital, a nossa energia espiritual, o nosso Nhen-Rê, vai ser acessado através daquilo que os nossos ossos vão nutrir, daquilo que está sobre a terra, as árvores, as plantas, né? Que vão ser comidas, né? Tem uma coisa do comer e ser comido na vida, né? Então, eu acho essa noção de como é que a gente diz? Isso é uma reciclagem humana, né? E espiritual, onde a gente se conecta através das árvores, através das plantas, através do que se come, com a energia de tudo que já viveu antes da gente. Ela está nutrindo o presente, né? Eu acho bonito assim, esse conceito de Juremar como um espaço sagrado onde eu acesso a sabedoria de toda a humanidade. E, nesse sentido, eu acho isso absolutamente incrível, porque, além de ser religioso no sentido da busca dessa unidade totalizante, né, que abarca toda a diversidade da Terra, bichos, plantas, pedras, seres humanos, seres visíveis, seres invisíveis, essa noção abrangente que me dá a sacralidade de respeitar tudo que existe, toda a vida, né? De reverenciar isso. Então, isso é um Juremar, um significado mais profundo do que é um Juremar sagrado. Existe a Jurema, que é a árvore plantada nesse lugar onde se enterram os ancestrais, né? A Jurema sagrada é uma cássia, o nome científico dela é muito significativo, chama-se Mimosa hostilis. E eu acho bom, porque é uma coisa muito do feminino, e principalmente desse feminino que vem se ressurgindo para a gente, que é não só as mulheres domesticadas, as mulheres doces, as mulheres suaves, que eu acho que as mulheres têm essa doçura, né, como forma, inclusive, de aproximação, de empatia, né, de gerar empatia, mas esse aspecto hostilis, que são os espinhos da planta, né, que vão contar para a gente da parte das mulheres que mordem, das mulheres que arranham, das mulheres que também sabem se defender e que não são tão frágeis assim, né? Nem tão domesticáveis, né? Quando a gente fala das tecoirmãs, o nome que é dado a elas é as mulheres loucas ou as mulheres sem lei, porque existia uma natureza transgressora das mulheres livres que queria ser domada, que queria ser dominada pelo colonizador e até pelos parceiros índios. Mas eu acho que tem mais a ver com uma cultura ocidental,
judaico-cristã que vem da Europa para cá, né? E que tem a necessidade do controle, do domínio, da usurpação dos direitos, né? A gente tem isso na história da gente, é uma coisa muito antiga. E a gente precisa resgatar, né? Tem uma mulher incrível que escreveu Mulheres que Correm com os Lobos, que é a Clarissa Pinkola Estés, que fala da necessidade das mulheres cultivarem a sua alma selvagem, né? Para quê? Para que não sejam subjugadas, para que não sejam dominadas, para que não sejam domesticadas, não é? Elas possam garantir esse aspecto da alma selvagem que fala da transgressão, a transgressão à lei, a transgressão daquilo que está estabelecido, porque só assim a gente pode se lançar no desconhecido e criar novas situações, novas oportunidades na vida, né? A Jurema é também, né, uma cabocla lindíssima, uma cabocla metafísica, que é considerada também o único orixá brasileiro, né? Essa cabocla lindíssima, flecheira, uma cabocla das águas também, com uma relação muito forte com as águas, que são as nossas emoções, ela ensina a gente a caminhar na selva da alma da gente, né? E ela vai trazendo consciência desses arrobos emocionais que nos arrastam daqui para ali e que fazem com que a gente se perca da própria lucidez, vamos dizer assim, da nossa própria capacidade de olhar para as coisas como elas são. Então, é bem bonito, né? Essa conexão com a cabocla, ela é extremamente protetora e tem um mito longo sobre ela que diz que que ela não era uma índia, que ela foi um bebê que foi abandonado na floresta e que foi encontrada pelo cacique Tupinambá, e que o cacique Tupinambá a acolheu como uma mãe e ensinou para Jurema todos os segredos da mata. Acho tão bonita essa imagem, um verdadeiro homem-lua, né? E esse acolhimento fez com que ela se transformasse também numa protetora da gente, quando a gente está na mata e quando a gente está nessa selva da alma também. Ela protege, ela cura, ela se conecta com a gente através da bebida, né, desse vinho de anjucá que a gente prepara com as cascas e a raiz da árvore, da Mimosa hostilis, da Jurema sagrada. E ela conecta a gente com a sabedoria de toda a humanidade, dessa ancestralidade que está enterrada na Terra, daqueles que caminharam por aqui antes da gente. Então, esse Juremar sagrado, que respeita a diversidade, que honra a ancestralidade, a caminhada daqueles que passearam pela Terra antes da gente, que estiveram aqui antes da gente, nos conduz a um futuro mais criativo e mais sábio, porque a gente integra a sabedoria daqueles que caminharam na nossa frente, né? Então, essa noção de passado, presente e futuro, também nesse Juremar, vai sendo dissolvida e a gente começa a perceber que só existe o sagrado agora, o momento presente, né? Que é quando a gente cria conscientemente o nosso passado e o nosso futuro. Esse é um outro aspecto desse Juremar. A Jurema sagrada, que é essa árvore, né, linda, que é a Mimosa hostilis, que dá muito no litoral, na Mata Atlântica também tem, ela também tem conexões muito antigas com os povos do deserto, os povos nômades do deserto, e ela reza a lenda que a Virgem Maria se escondeu numa Jurema sagrada na fuga dela do Egito, né, quando Herodes queria assassinar as criancinhas que estavam nascendo, para que o Messias não viesse à Terra. Então, diz que ela protege Jesus Cristo, se esconde nessa Jurema sagrada, essa família sagrada, se refugia numa árvore de Jurema,
porque era uma árvore onde, tradicionalmente, as cobras habitavam. Então, assim, ninguém chegava muito perto de lugar onde tivesse Jurema. Essa verdade continua. A Jurema é uma árvore da caatinga, né, no semiárido brasileiro, e ali as cobras também são frequentes. Essas cobras que representam também a Kundalini, ou o princípio da vida, né? E se a gente fala simbolicamente, eu sou muito assim, né? Eu viajo para caramba na linguagem simbólica, que eu faço isso desde criança. Eu tenho uma mãe taróloga que me ensinou tarô desde cedo, né? Então, eu também sou um pouco índio nessa coisa de misturar as linguagens simbólicas com a tal da realidade, né? Que é somente para mim essa dimensão do plano físico. Mas hoje em dia eu acho que todo mundo já sabe, está careca de saber que isso não é a única coisa que existe, né? Que existe um campo emocional, que existe um campo energético, espiritual, que nós somos seres multidimensionais, sim, né? E a Jurema Sagrada, a gente, então, quando se aproxima dessa árvore, a gente prepara, às vezes, uma bebida, que é uma bebida feita da casca e da raiz dessa árvore linda, que tem uma quantidade de DMT até maior do que a da ayahuasca, mas, estranhamente, o princípio masculino que tem, por exemplo, na produção da ayahuasca, na Jurema, isso se perdeu no tempo. Existem novas tentativas de misturar substâncias para restaurar esse princípio masculino ativo, que é o que faz com que baixem as defesas do ego e que, então, você possa acessar outros mundos, outras dimensões. Na verdade, as pessoas que cultuam a Jurema, elas estão muito ligadas às práticas de Umbanda e do Catimbó de Caboclo, onde a incorporação acontece e, a partir da incorporação, se vai às múltiplas cidades da Jurema, ou do Juremar, né? Que são Aruanda, Vajucá, tem muitas, né? Dependendo do mestre da Jurema, ele acessa diferentes cidades espirituais, vamos dizer assim. A minha experiência com isso, como uma pessoa urbana e que trabalhou com meditação em movimento, então, todo o meu trabalho de incorporação é de incorporação de energias conscientes. Eu não trabalho com a incorporação exatamente do caboclo como uma coisa que baixa em mim e eu saio de mim, né? O meu trabalho com a Jurema Sagrada é um trabalho de incorporação consciente. Então, eu digo que eu não faço uma Jurema tradicional. A gente tem uma Jurema muito tradicional, que é a Jurema feita pelos índios. Essa tradição se perpetua e é cultivada por algumas tribos no litoral do Nordeste, sabidamente os pancararus, os cariris, os chocó, os funiô, para mim. Talvez tenha outras tribos. Eu não sei de tudo, eu sei de algumas coisas que eu vivenciei, que eu me aproximei, que eu consegui acessar. Mas é uma vastidão a história da Jurema, porque existe, então, essa Jurema indígena pura, que, nos quilombos, né, se misturou com a cultura afro-brasileira, com a cultura negra dos escravos vindos de África, e que lá, então, esse culto às forças da natureza, que são os orixás, né, se mistura com a cultura indígena. E daí vem e surge tanto o catimbó de caboclo, quanto a Umbanda, que são religiões tipicamente brasileiras, nascidas aqui, como a capoeira, fazem parte do nosso patrimônio material brasileiro. Então, a Jurema é uma religião brasileira, nesse sentido, embora ela seja de natureza miscigenada, como nós somos também, né? Nós somos uma mistura de índio, negro, branco,
Esses povos também que vieram da Europa, principalmente da Península Ibérica, e que vinham trazendo para cá não exatamente a elite europeia, mas também degredados, pessoas que tinham sido condenadas, e vieram bruxas também. Então, dentro do culto de Jurema, a gente tem uma mistura de saberes muito interessante. O tal do caldeirão cultural brasileiro, né? Aqui na Jurema, principalmente no Catimbó e na Umbanda, a gente vai ter uma mistura de cristianismo, com cultura africana, com cultura indígena, com bruxaria europeia ali, principalmente da Península Ibérica, com cabala judaica, e toda essa mistura dá nisso que a gente conhece hoje como culto da Jurema Sagrada. Eu faço isso não da forma de incorporação de caboclo, de incorporação de preto velho, de incorporação que eu honro e respeito muitíssimo, mas se eu fosse fazer por aí, eu estaria fazendo de uma maneira falsa, fake. Então, eu prefiro fazer do fundo do meu coração, com a sabedoria que eu adquiri ao longo de 65 anos de vida, bebendo e preservando os cantos da Jurema, os cultos, a forma de preparo, e partilhando isso com as pessoas que me procuram para serem iniciadas nessa Jurema, que eu chamo de uma Jurema contemporânea, que é o que eu faço. Para isso, eu me iniciei na Paraíba com uma mestra maravilhosa, que também é uma Ialorixá, mas é uma mestra jurimeira, que é a mãe Lúcia de Omideuá. Ela me iniciou na Jurema, fez o tombo, eu fiz o tombo da Jurema com ela, para que eu pudesse estar suficientemente conectada com as raízes da tradição e pudesse, dessa forma, passar o meu conhecimento, que é pouco ainda, mas que eu possa partilhar isso com fidelidade às fontes, honrando os ancestrais, na força, na beleza e na sabedoria da Jurema. E é isso que eu tenho feito, né, nesses últimos anos de vida. Eu já estou trabalhando com isso, já tem quase 10 anos agora, e eu desenvolvi o meu jeitinho de fazer isso. Então, eu criei um trabalho chamado a Mandala Florestal, por exemplo, que são 30 composições que eu fiz, 30 músicas, 30 danças, 30 mantras, vamos dizer assim, para nos conectar e invocar forças da mata e da floresta, forças da natureza, que vêm para o fortalecimento das mulheres e dos homens que quiserem se conectar e trabalhar o seu aspecto feminino, que nada mais é do que a sensibilidade, a capacidade de nutrir, a capacidade de colocar as mãos em trabalhos simples, né? E de honrar essas mulheres que estão ao lado deles, para que a gente possa preservar a natureza. Basicamente é isso. É preservar a vida nesse planeta com o nosso amor, né? Então, essa é a espiritualidade na qual eu acredito. Eu acredito numa espiritualidade absolutamente engajada, né? Responsável pelo outro, pelo planeta e por si mesmo. A Jurema me trouxe muito esse engajamento, essa percepção da multidimensionalidade do ser. O budismo me trouxe a certeza da interconexão de tudo. E o sufismo deu asas ao meu coração para que eu possa voar nessa vida com liberdade para amar tudo e todos. A Jurema Sagrada absorveu toda a minha trajetória anterior. E é como se fosse o ventre de si, me criando, me recriando enquanto mulher, enquanto ativista, enquanto parte da natureza, para que eu possa compartilhar com outros seres, com outras mulheres, com outras plantas, com outros bichos,
com outros seres vivos, né? Toda essa relação de respeito e amor para que a gente possa viver e criar e cocriar esse paraíso aqui nesse planetinho, que é o que a gente não tem feito. Estou falando num período de plena pandemia de coronavírus, onde eu me sinto corresponsável pela falta de cuidado que a gente teve com a Terra até aqui, e esperançosa de que uma nova consciência esteja surgindo entre os seres humanos, para que a gente possa ser essa mudança que a gente quer ver, né? Como diria o Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, eu estou sendo, eu estou em si, eu estou em mim, eu estou na natureza. E espero que, a partir daí, a gente possa promover as mudanças que o mundo está precisando tanto, tanto, tanto. Conto com as mulheres, acho que gosto muito da Vandana Shiva, né, quando ela diz o tempo é das mulheres, a gente tem que dar um passo à frente, porque o capitalismo já mostrou que não é uma solução, não é um caminho, não é uma saída. Então, que a gente possa perceber que é na simplicidade, no contato com a terra, com as árvores, com o alimento não envenenado, que a gente possa perceber tudo isso como um caminho sagrado, um caminho de ressurreição da vida.